Boa noite, amados. Para você que nos visita, eu me chamo Mário, sou um dos pastores aqui da igreja. E antes de a gente iniciar a ministração da palavra, eu quero dar 2 encorajamentos aqui para vocês. Hoje, com a turma do batismo, tanto da manhã, nós estamos aí preparando 11 pessoas para o batismo no dia 13, glória a Deus, não é? E hoje de manhã a aula foi sobre a Bíblia. Tanto agora à tarde também, a turma da tarde, a aula foi sobre a Bíblia. E eu quero incentivar vocês, amados. Hoje foi uma aula, tanto da manhã como à tarde, agora muito boa, da gente aprender a mexer na Bíblia, a se apaixonar pela Bíblia e ter uma Bíblia. Então eu quero encorajar você. É lógico, hoje nós somos na época da tecnologia, mas a experiência de ter uma Bíblia impressa, de ter um tempo de oração, um tempo com a caneta na mão, um lápis, e anotar aquilo que Deus está falando, com a experiência da Bíblia. Então que você adquira uma Bíblia. Se você quiser dicas de qual comprar, onde comprar, fala com a gente, mas que cada um tenha a sua Bíblia. E o segundo recadinho, encerra-se hoje a inscrição para o curso As Escrituras e a Graça de Deus. Antigamente era o passo 2. Então hoje é o módulo 2. Então as Escrituras e a Graça de Deus. Então dá tempo de você se inscrever hoje. No próximo domingo já começa a nova turma. E eu quero, então, hoje trazer uma palavra para vocês. E a gente tem aí feito uma viagem aí, aprendendo muito no livro de Efésios. Então você abra a sua Bíblia aí já no capítulo 4 de Efésios. E deixa aberto aí. Nós vamos caminhar pelo todo o capítulo. Se você tem o seu bloco de anotação, né, outra ferramenta que a gente tem que ter sempre no culto. Anote o que Deus fala com você. Tem aquelas 2 frases, né, que a gente tem que voltar a usar aqui, né? O que Deus falou comigo, o que eu farei a respeito, né? Então, anotar tudo aquilo que Deus tem falado com você. Então, tenha um bloquinho, um caderno, uma caneta, uma lapiseira, enfim, escreva, porque a gente acaba esquecendo. Então, no primeiro capítulo de Efésios, o pastor Eduardo abordou o tema, o conhecimento das riquezas e do poder. O conhecimento traz consigo poder, melhorias e novas possibilidades. No capítulo 2, o pastor Rudá trouxe o tema, um povo reconciliado com Cristo. Estávamos separados de Deus por causa do pecado, Cristo nos proporcionou a reconciliação. E no último domingo, o pastor Pedro abordou o tema, chamados para viver além. Deus tem um propósito para a igreja hoje. E na continuação, hoje, no capítulo 4, eu quero falar sobre o tema, o retrato de uma igreja saudável. Então permaneça com a Bíblia aberta aí, porque nós vamos focar no capítulo 4 de Efésios. E nesse capítulo é apresentado 3 marcas de uma igreja saudável. 3 marcas de uma igreja saudável, que é unidade, maturidade e santidade. Está na tela, vamos repetir juntos? Unidade. Vocês podem ser melhores, eu sei que vocês podem mais aí. Vamos lá, fortes? Olha, vocês são ótimos alunos, né? Então, unidade como propósito, maturidade que nos edifica e santidade que nos transforma. Então vamos à leitura do texto, fica aí no texto, Efésios capítulo 4. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons
aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Bendita seja a palavra do Senhor. O texto já disse por si só, né, amados? Mas eu quero dividir com vocês essas três marcas: unidade, e maturidade e santidade. No versículo 1 até o 6, é o chamado à unidade, que é a primeira marca. Do versículo 7 até o 16, é os dons de Cristo conduzindo a igreja à maturidade. E no versículo 17 até o 32, até o final, é a santidade como o novo modo de viver. Então vamos lá, a primeira marca, unidade. Repitam comigo, unidade. Então vai do versículo 1 ao 6, é o nosso chamado, é um chamado geral a toda a igreja. Todo aquele que faz parte do corpo de Cristo. Olha, ele diz assim no versículo 1, vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então é um chamado a todos nós. Não é só um chamado específico. Chamado específico nós vamos ver daqui a pouco. Mas esse chamado é para toda a igreja. Todos. Desde as crianças, dos adultos, dos jovens, dos adolescentes.
Todos nós somos chamados e temos uma digna vocação para esse chamado. Cada membro do corpo é vocacionado para esse chamado. Então esse chamado para toda a igreja, ele repete isso no versículo 4 também. Não é um chamado específico, mas é para toda a igreja. Mas há algumas especificações para esse chamado. São 4 especificações para esse chamado geral, que estão no versículo 2. Fica no texto aí, ó. Está no versículo 2. As 4 especificações. Com humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros em amor. São 4 especificações. Primeira, humildade, que é o oposto do orgulho. O oposto da arrogância. Né? Daquele que se considera mais sábio que os demais, daquele que possui um pensamento elevado sobre si mesmo. A pessoa humilde, ela se doa, é próxima dos outros, e esses se aproximam dele, ele atrai as pessoas. A pessoa humilde não é resistente às relações, ele não vive em isolamento, ele gosta de estar com as pessoas. A humildade é uma base da fé, uma das bases da fé é a humildade. Porque o orgulhoso não reconhece a necessidade de Deus e nem dos outros. Ele resolve, ele se basta. A humildade atrai a presença e a graça de Deus. O orgulho provoca resistência. Está lá em Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Deus se aproxima de um coração humilde. A humildade impacta relacionamentos. Por isso que faz parte dessa unidade a vida com humildade. A humildade conquista amigos, recebe afeição e abre portas. O orgulhoso é arrogante e tende a se afastar das pessoas. Pode ser que ele tenha até amigos, mas às vezes são muito poucos, porque ele traz resistência. A segunda especificação, mansidão. Vimos a humildade que está ligado à mansidão. Assim como a humildade, a mansidão não é sinal de fraquezas. Há quem diga, o mundo fala, diz que a pessoa humilde, mansa, ela é muito fraquinha. Muito pelo contrário. A pessoa humilde, a pessoa mansa, ela possui uma força. E isso é a característica do próprio Jesus que ensinou. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. É a marca de Jesus. E nós temos que aprender com Jesus. Porque pessoas mansas possuem uma grande força. São agradáveis, são tratáveis, são ensináveis, de fácil convivência e são submissos. A pessoa mansa. A pessoa que tem a terceira característica, longanimidade. A palavra até um pouco complicada de falar, né? Longanimidade, não é? Significa que é a característica de quem não sucumbe facilmente ao sofrimento. É resiliente. No latim, essa palavra são 2 palavras. Longa anima. Então é a junção de 2 palavras no latim. Longanimidade, né? Que significa uma paciência demorada, tolerante, firme diante das ofensas, das injustiças e do sofrimento. Eu conheço um pastor que ele dizia que a longanimidade é a paciência esticada. Né? E depois a quarta especificação ali é suportando uns aos outros em amor. Hoje o pastor Eduardo me lançou uma luz um pouquinho mais sobre essa questão de suportar. Não é? E tem o sentido de amparar também, de ser suporte para o outro. Mas também o suportar aqui é suportar em amor, com muita paciência. Às vezes é aquela oração que a gente faz, Senhor, me dá graça, mas não me dá força. Não é? Que a gente precisa de muita paciência. Então, a igreja, nós somos aqui uma igreja formada de pessoas imperfeitas. Isso exige paciência. Muita paciência, às vezes muita paciência. E muita paciência. Com as limitações, as fraquezas. Lá em Romanos 15, você anota aí, se você está anotando, Romanos 15, de 1 a 7, Paulo fala sobre a oração de como ser suporte, como suportar aqueles que têm menos maturidade. Então nós vimos essas 4 especificações. Então nós vimos aqui o chamado à unidade. Mas qual o objetivo deste chamado à unidade? Qual é o objetivo? Que está no versículo 3. Se você permaneceu aberto aí, o objetivo está aí. Ó.
fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o objetivo desse chamado à unidade. Fazendo tudo. Essa é a nossa parte. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo não está pedindo à igreja criar a unidade, porque quem fez isso é o Espírito. Ele criou a unidade, ele formou a igreja, ele abriu as portas lá em Atos, formando o corpo de Cristo através da pregação de Pedro. Então a unidade é ali promovida pelo Espírito, mas é a nossa parte, os que fazem parte do corpo, fazer de tudo para preservar. Essa é a essência do chamado. É a vocação que o Espírito nos dá. De cada um de nós preservar a unidade. A unidade faz parte do próprio ser de Deus, né? Ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas e ao mesmo tempo são um. É o que nós chamamos de trindade ou triunidade. Agora cabe a nós, a eu, você, a cada um aqui, e se esforçar para preservar essa unidade. Como? Como a gente faz isso? Está no versículo aí, no vínculo da paz. Vínculo. A gente lembra de uma corrente que tem os elos, um ligado ao outro, né? São vínculos. Unidade, né? Então diz ali, no vínculo da paz, sendo pacificadores, promotores da paz. Lá no capítulo 6 aqui da carta de Efésios, ele fala de uma guerra espiritual. Ele diz que a nossa guerra não são contra as pessoas. A nossa guerra é no mundo espiritual. E ele fala de uma armadura espiritual. E uma das partes dessa armadura é os pés calçados com o evangelho da paz. E essa paz é para promover entre a igreja. A guerra é no mundo espiritual, mas na igreja nós temos que ser promotores da paz, sendo pacificadores, ter os pés calçados com o evangelho de pacificação. Então, essa palavra vínculo transmite ideia de ligamentos. Paulo fala muito, a igreja é o corpo. E o corpo humano é ligado por juntas e ligamentos. E ele usa essa expressão, lá no versículo 16, ele usa o termo juntas, reforçando a ideia de que a paz é a que mantém o corpo de Cristo unido. Então, qual é o oposto da unidade? Nós estamos vendo aqui um dos retratos da igreja madura. Unidade. Qual é o oposto de unidade? Divisão, não é? É divisão, totalmente oposto. O próprio Jesus declarou quem comigo não ajunta, espalha. Né? Então, a divisão, amados, se a unidade é algo produzido pelo Espírito Santo, a divisão é consequência da obra da carne. A carne produz divisão. Ciúmes, ele fala ali, lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, depois você lê lá, Paulo falando sobre a igreja de Coríntios, que a marca da carnalidade daquela igreja era a divisão, brigas, ciúmes. Né? Então, a unidade é fruto da atuação do Espírito, e a divisão é fruto da atuação da carne. Lembrando aqui do que o pastor Rudá trouxe na sua mensagem no capítulo 2. No versículo 14, o pastor Rudá destacou onde Cristo derrubou a parede de inimizade, um muro antigo entre dois povos. Diz ali no capítulo 2, versículo 14, que Cristo derrubou a parede de inimizades que havia entre os povos, fazendo desses povos uma unidade. Então, se Cristo, preste atenção nisso, se Cristo derrubou a parede da inimizade, que direito nós temos? Ele fez a pergunta, eu anotei a pergunta do pastor Rudá, que direito nós temos de levantar muros? Que trazem divisão, falatórios inúteis, mais conhecido como fofoca. Cria muros de divisão, situações não resolvidas. A pessoa que não é madura no tratado aqui de unidade, prefere fugir do que tratar do assunto. Há um problema. E onde há pessoas imperfeitas, é impossível não ter de vez em quando ali um ferro com ferro se afiando. Mas o imaturo foge, vai embora. Não quer resolver, porque prefere ficar na sua imaturidade. Prefere sair da igreja. Outra marca da carnalidade que traz divisão, competições
comparações. Um é melhor que o outro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso. Não! A igreja é uma só. Isso é fruto da carnalidade. Agora no versículo 4 até o 6, acompanha aí na sua Bíblia. Paulo destaca a unidade por meio da repetição da palavra um. Várias vezes ele traz ali um. Essa repetição não é casual, não é à toa. Ele enfatiza que toda a vida da igreja está fundamentado na unidade que procede do próprio Deus. Todas essas expressões de unidade têm origem em Deus. Acompanha aí o versículo 4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aqui, unidade. Unidade. Isso expressa a unidade da igreja, ela reflete a unidade de Deus. Então, é a própria natureza de Deus e nós somos chamados. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação de preservar, fazer de tudo para que a igreja se mantenha unida. E um dos elos, um dos vínculos, quando Paulo fala aqui da paz, é o perdão. Pedir perdão. Se humilhar. Perdão tem muito a ver com humildade, como a gente já viu aqui. Reconhecer, eu errei, eu falhei. Peça perdão. Quebra barreiras, derruba muros de inimizade. Então fica uma pergunta aqui, para essa parte aqui. Eu tenho me esforçado para manter a unidade da igreja? Manter a unidade com aqueles que eu faço parte do corpo, no meu PG, na igreja. Eu tenho me esforçado? Esse é o chamado, se esforçar. Outra pergunta, eu sou um promotor da paz? Os meus pés estão calçados com o evangelho da paz? Ou debaixo dos meus pés estão cravos para cravar ódio, briga, ciúmes? A palavra do Senhor diz que os nossos pés têm que estar calçados com o evangelho da paz, e não da guerra. Segunda marca, nós vimos a marca da unidade. Agora a segunda é a maturidade, que está no versículo 7 até o 16. Que são os dons de Cristo conduzindo a igreja à maturidade. Versículo 7 e 8, acompanha aí. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa expressão levou cativo o cativeiro, Paulo está usando uma expressão lá do Salmo 68, verso 18, ele está repetindo aqui. E Paulo está usando uma imagem de um desfile militar, de um desfile de vitória. E depois ele compara isso à vitória de Cristo concedendo dons. No contexto militar aqui da época, no contexto romano, era o desfile quando um general de Roma vencia uma grande batalha, ele voltava para Roma com os seus vencidos. Ele ia na frente montado num cavalo, logo atrás vinha o seu exército e logo atrás vinha os cativos, acorrentados, humilhados, porque eles estavam sendo cativos, levados para o cativeiro. Paulo está usando essa imagem aqui. Mas agora, em Cristo, ele está usando para Cristo. É a ideia comum do desfile, do desfile antigo. O líder vitorioso recebia presentes do povo, do imperador, recebia uma coroa de louro. É o general que recebia os presentes. Mas agora, em Cristo, quem recebe os presentes são os cativos de Cristo. Mas só que esses cativos de Cristo não recebem correntes, não são acorrentados para viver debaixo de escravidão. Eles são cativos de Cristo e Ele concede dons. Diferente. Nós, os cativos de Jesus, nós somos libertos do poder do pecado e Ele nos dá dons. Então, os cativos do poder das trevas passam de vencidos e envergonhados a sérvios livres e honrados no reino de Deus. Lá em Colossenses 1,13, Paulo escreve, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
E agora ali no versículo de 9 e 10. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão aqui também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo tem uma figura de linguagem aqui maravilhosa. Mas ele está falando aqui de duas coisas. Ele está falando da encarnação e da ressurreição de Jesus. Quando ele fala que ele desceu às regiões inferiores da terra, é que Jesus desceu da sua glória. Ele fala isso lá em Filipenses capítulo 2, que ele se esvazia e se torna um ser humano normal. Aqui ele viveu, nasceu como um homem normal. Aqui ele sofreu, aqui ele foi preso, ele foi morto e sepultado. Desceu às regiões inferiores da terra. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ou seja, ele subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então ele volta para o Pai. E os discípulos presenciam isso. Eles presenciaram a ressurreição e eles presenciaram a volta de Jesus para o Pai. Então notem aqui no versículo 10. Para encher todas as coisas. Está ali essa expressão no versículo 10. Para encher todas as coisas. O que isso significa? Que o Cristo exaltado exerce o seu senhorio sobre toda a criação. Após a sua ascensão, isso João relata lá no capítulo 16 do seu evangelho, ele volta para o Pai, mas ele tinha dito, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha, o Consolador, porque se eu não for, ele não virá. Então, por meio de quem Jesus está presente em todos os lugares agora. Enquanto homem normal, Jesus estava limitado ao seu corpo. Então ele precisava ser glorificado, voltar para o Pai, para que ele voltasse agora na presença do Espírito Santo e estivesse em todo aquele que crê. Então Jesus está presente em todos os lugares agora, através da igreja, através das nossas vidas, habitados pelo Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo não está mais limitado, ele está em todos os que creem. Então no versículo 11, quando ele fala, os cativos de Cristo não são acorrentados, como Satanás faz. Ele concede dons. Então quem recebia os presentes era só o general. Aqui são os cativos que somos nós agora, os cativos de Cristo. E aqui são classificados os dons ministeriais. Nós vimos na primeira parte, são os dons que são o chamado geral. Agora nós vamos ver os dons específicos, que são chamados dons ministeriais. São aqueles que articulam o evangelho. Olha aí no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos ver o que cada um significa rapidamente aqui. Apóstolos. Os apóstolos do Novo Testamento tiveram uma missão única na história da igreja. Eles foram escolhidos diretamente por Cristo para lançar os fundamentos da igreja. As principais funções dos apóstolos, eles foram testemunhas oculares de Cristo. Eles lançaram o fundamento doutrinário da igreja. Eles foram os pioneiros, os que lançaram os fundamentos e levaram o evangelho aos novos lugares. Os apóstolos foram instrumentos da revelação de Deus. Grande parte do escrito do Novo Testamento foram através dos apóstolos. E hoje, há apóstolos hoje? Nesse sentido aqui, dos pioneiros, dos que lançaram os fundamentos da igreja, não há mais. Foi um chamado único, foi um ministério único. Então, o ministério apostólico foi único e cumpriu o seu propósito na formação da igreja e na entrega da revelação do Novo Testamento. Mas o que continua é a missão apostólica. Essa permanece. E ela que é de levar o evangelho a povos não alcançados. O nosso estado muitos lugares do nosso estado tem campos ainda a ser alcançados. Então a missão apostólica da igreja continua. Plantar novas igrejas, estabelecer novas comunidades. E quem faz isso hoje é a igreja. É a igreja fazendo missões.
Nossa igreja, ela é fruto de missões. E nós somos uma igreja que promove missões. Então, é enviando missionários em todos os lugares, que são os mais, que a gente pode dizer hoje, os mais parecidos com os apóstolos iniciais, são os missionários. Mas não são eles que lançam os fundamentos. Porque o fundamento, quem fez isso, foram os apóstolos e profetas. Que é agora o próximo dom, profeta. No Antigo Testamento, o profeta era aquele que transmitia a palavra de Deus, chamava o povo ao arrependimento, anunciava juízo, ele julgava, ele trazia palavra de esperança, ele orientava e ele também governava o povo de Israel. Então havia um governo por muito tempo, houve um governo teocrático, governado pelos profetas. Agora no Novo Testamento, né, o papel do profeta foi, junto com os apóstolos, de lançar os fundamentos da igreja. Está lá em Efésios 2:20. Lançando os fundamentos dos apóstolos e profetas. Foram eles também que ajudaram comunicando as revelações de Deus naquele período do início da igreja. Agora, com a conclusão, hoje nós vimos com a turma do batismo, com a conclusão do fechamento das escrituras, que nós chamamos do cânon bíblico, lá no ano de 397, não há novas revelações. Toda a revelação que Deus já deu está aqui, ó. Tudo aqui. Então, não precisamos de novas revelações. Então, esse papel dos profetas já foi realizado aqui. Não há novas revelações com outras doutrinas, porque a Bíblia é inerrante e é suficiente. Hoje, como é o papel da pessoa que tem o dom de profeta? Hoje, esse dom consiste em proclamar, aplicar fielmente a palavra de Deus, já revelada aqui nas Escrituras. Então, esse é o papel que nós fazemos aqui, de falar, de ensinar, de orientar. Esse é um papel profético de falar das Escrituras. Mas não é trazer, eu trago aqui uma nova revelação. Não existe isso. Qualquer revelação tem que estar baseada aqui. E unicamente aqui. A Bíblia é inerrante. Está aqui, toda a revelação. Agora, também, quem tem esse dom, o dom de profeta, nos dias de hoje, também pode levar uma palavra específica, ou à igreja, ou a alguém específico, ou ao pequeno grupo. Deus está me trazendo uma palavra aqui, baseada aqui. E essa palavra, ela tem que ter 3 orientações que Paulo fala lá em 1 Coríntios 14. Edificar, exortar e consolar. Essa é a palavra do profeta. Tem que exortar, edificar e consolar. E mesmo assim, Paulo fala que essa palavra tem que ser julgada pelas Escrituras. Que está lá em 1 Coríntios 14 e também em 1 Tessalonicenses 20. Então essa é a palavra do profeta hoje. O dom de evangelista. Todos nós somos chamados a evangelizar. O pastor Eduardo sempre está falando com os pastores. É um chamado de todos, evangelizar. Mas, quem tem o dom de evangelista, ele pode estar numa fila do banco, a fila do supermercado, fila do ônibus, em qualquer lugar. Quem tem esse dom, ele aproveita em qualquer oportunidade. Ele possui uma paixão diferenciada pela evangelização. Ele tem o folheto, ele tem uma palavra, ele tem um encorajamento, ele está sempre pronto a evangelizar. Ele evangeliza acima da média. Esse é o dom do evangelista. Muitos evangelistas exercem um ministério também itinerante, eles fazem isso junto com os missionários, levantando novas comunidades. Pastores e mestres. Alguns fazem distinção entre os dois, pastor e mestre. Eu concordo aqui com o pastor Hernandes, que ele fala que é um único dom com uma dupla função. Pastorear e ensinar. O pastor deve cuidar. Gostaram da foto aí, né? Eu também gostei. Né? O pastor Eduardo está lá. Ó. O pastor deve cuidar, orientar, proteger, conduzir o rebanho. Mas também o pastor, e graças a Deus, nós temos pastores aqui que têm o dom do ensino. Então, o pastor tem que ter isso. Ele tem que pastorear, ele tem que conduzir, ele tem que orientar, ele tem que exortar, ele tem que aconselhar e ser apto a ensinar. Está lá em 1 Timóteo 3:2. Todo pastor deve ensinar,
mas nem todo mestre é chamado a ser pastor. Lá na lista de dons de Romanos 12, Paulo fala do dom do ensino, mas não está ligado ao pastoreio, porque há pessoas que são específicas para ensinar, o dom de ensino. Mas todo pastor, ele tem que ter apto para ensinar. E para encerrar essa parte aqui dos dons, uma observação muito importante. Essa lista aqui dos dons de Efésios 4 não é uma ordem de hierarquia. Tem muita gente confundindo aí hierarquia de dons, apóstolos, pastores, e vai diminuindo os dons. Não fala nada disso aqui. Cada um tem o seu papel na história. Os apóstolos tiveram o seu papel na história. Os evangelistas têm o seu papel na história. Os pastores e mestres têm o seu papel na história. Os profetas hoje têm o seu papel na história da igreja. Mas não é um trabalho de hierarquia aqui, não. E quais são os objetivos? Qual o objetivo dos dons? Está aí no versículo 12 até o 16. Os dons são para quê? Para que Deus deu os dons, esses dons para a igreja? Para capacitar, edificar, promover maturidade, conduzir o corpo de Cristo ao crescimento. Eles foram concedidos para quê? Aperfeiçoar os santos. Está tudo no capítulo, no versículo 12 até o 16. Aperfeiçoar os santos, equipar para o serviço, edificar o corpo de Cristo, conduzir a unidade da fé, levar ao pleno conhecimento de Cristo, produzir maturidade espiritual, proteger contra falsos ensinos, promover crescimento, estimular a cooperação de cada membro, produzir crescimento do corpo em amor. Essa é a função dos dons da igreja. Então o objetivo dos dons ministeriais não é fazer tudo. E nem os líderes têm como fazer tudo, mas equipar a igreja a cada um ter o seu papel, para exercer o seu papel na igreja. Uma pergunta aqui nesse dom, sobre maturidade. Então, os dons foram dados para trazer maturidade à igreja. Eu tenho procurado ouvir os meus pastores, dos nossos pastores, os profetas que Deus tem dado aqui. Eu tenho procurado amadurecer, eu tenho procurado obedecer o que é falado aqui. Eu tenho dado atenção ao que os pastores falam. Ou eu prefiro não avançar. Prefiro ficar como eu estou. Eu prefiro não tratar áreas que precisam ser tratadas. Prefiro deixar a poeirinha debaixo do tapete. Deixa lá, não, deixa quieto, não quero tratar disso não. Isso é falta de maturidade. Então a gente precisa, a palavra do Senhor, lá em Apocalipse fala, quem tem ouvidos, ouça. E quem tem ouvidos, ouve. E quem tem ouvidos, deixa ser tratado. Quem tem ouvidos para a palavra de Deus, deixa ser conduzido, deixa ser pastoreado, deixa ser ensinado. E a terceira marca de uma igreja saudável é a santidade, que está no versículo 17 até o 32. A santidade como um novo modo de vida. Depois de ensinar unidade, maturidade, Paulo destaca aqui que a fé que em Cristo produz um novo estilo de vida. São as mudanças de valores, comportamentos. Os cristãos devem abandonar o velho homem marcado pelo pecado e a se revestir de um novo homem, criado em justiça e santidade. Por isso que ele fala aqui que a velha natureza é substituída pelas virtudes do reino. A mentira dá lugar à verdade. Quem mentia não minta mais. Quem roubava, trabalhe. E seja honesto. E ele diz aqui que aquele que trabalha deve ser também generoso. As palavras destrutivas dão lugar às palavras que edificam. A amargura dá lugar à bondade, à compaixão, o perdão, ao exemplo de Cristo. A nova identidade em Cristo deve ser evidenciada por uma vida de santidade. E essa vida de santidade, amados, ela é vista. As pessoas têm que olhar e ver isso em nós. Não é dizer que em Cristo, lógico, é uma identidade. Viver em santidade. Nós somos santos, a Bíblia diz isso. Mas essa santidade é evidenciada por um novo modo de vida. As pessoas têm que ver.
E as primeiras pessoas que têm que evidenciar a nossa vida de santidade é dentro de casa. Há poucos dias atrás eu fui numa palestra de casais e eu falei sobre isso. Fiz essa pergunta no final. Quem é você dentro de casa? Então, quem nós somos dentro de casa? Quem nós somos da porta para dentro? Quem nós somos da porta para dentro evidencia se nós temos vivido uma vida de unidade, maturidade e de santidade. É da porta para dentro. É de relacionamentos transformados, atitudes transformadas, palavras transformadas. E no versículo 18 ao 19, ele fala sobre um entendimento obscurecido. Existe uma escuridão espiritual que impede as pessoas de viver uma vida transformada. Essa escuridão nos leva a viver separados da vida de Deus. A gente não ouve. Há uma diferença entre escutar e ouvir. Aquele que ouve procura transformação. O escuta, escutou, daqui a pouco esquece. Mas aquele que ouve realmente busca a transformação. Então a pessoa que tem esse entendimento obscurecido é levada a uma ignorância pela dureza de coração. Não é falta de inteligência, mas é resistência voluntária. Prefiro não obedecer. Prefiro ser como eu estou. Né? Prefiro viver como eu estou. E depois ele fala aqui de libertinagem. É a dureza de coração conduzindo à imoralidade. Há uma consciência cauterizada. Quando a consciência está cauterizada, a gente se torna insensível. O pecado é pecado. A gente faz e é automático, porque o Espírito Santo não fala mais. E a parte central desse texto aqui são os versículos 22 e 24. Acompanhe aí. Versículo 22 até o 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui é a parte central dessa sessão aqui. Então, Paulo traz aqui vários movimentos para uma vida de transformação. Abandonar a velha natureza, renovar a mente e revestir-se da nova natureza segundo Deus. E na parte final ali, do versículo 25 até o 32, Paulo passa da transformação interior, que é lá dentro, para uma vida de transformação exterior. É quando nós mostramos que realmente somos pessoas que estão no processo de santidade, de transformação. Versículo 25, da mentira para a verdade. Versículo 26 e 27, controlar a ira sem dar lugar ao diabo. A ira descontrolada abre portas para o diabo. É isso que Paulo está dizendo aí. Versículo 28, do roubo ao trabalho honesto e a uma vida de generosidade. Versículo 29, um coração transformado produz palavras que edificam. Versículo 30, o pecado entristece o Espírito Santo que habita no cristão. Amados, em dois momentos Paulo fala que no coletivo a igreja é a habitação do Espírito. E depois em outro momento ele fala que na individualidade o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se nós andamos em desacordo com aquilo que Deus quer, nós entristecemos o próprio Deus que habita em nós. Porque Ele é uma pessoa, Ele fica triste com a gente. Versículo 31, abandonar a amargura, abandonar a ira, a gritaria, a blasfêmia e toda a maldade. E no versículo 32, o último versículo, ele fala que a atitude transformada, ser bondoso, compassivo, perdoar uns aos outros, aqui o vínculo da paz, perdão, assim como Deus nos perdoou em Cristo, na medida que Cristo nos perdoou, nós temos que perdoar. E fica uma pergunta aqui, minha vida demonstra mudanças? Quem vive comigo confirma as mudanças? E para terminar, amados, olha para o final aqui, Efésios 4,
Efésios 4 nos mostra que a vida cristã é construída sobre esses 3 pilares: a unidade, a maturidade e a santidade. A unidade, Deus nos chamou para vivermos um só corpo, preservando a unidade que o Espírito já produziu. Até cantamos, acho que pela manhã, né? Somos corpos, assim bem ajustados. Não é? Fica a dica aí, né, David? Depois, a maturidade. Cristo concedeu dons à sua igreja para equipar os santos, protegê-los do erro e conduzi-los ao pleno conhecimento dele. E ouvir os nossos mestres é sinal de maturidade. E por fim, a santidade. A maturidade se evidencia em uma vida transformada. Abandonar o velho homem e a revestir-se do novo, refletindo Cristo em nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. A unidade, meus queridos, a unidade é o fundamento. A maturidade é o processo. A santidade é a evidência visível de uma vida transformada em Cristo. Juntos, esses 3 pilares revelam o retrato de uma igreja saudável, unida, madura e santa. E eu termino fazendo uma pergunta para vocês refletirem. Vamos ficar em pé? Que você reflita isso à luz do que foi falado aqui, que o Espírito Santo trouxe a nós aqui. Como eu disse no início, que Deus falou comigo, o que eu vou fazer a respeito. Eu tenho sido na unidade, lá no primeiro retrato, na unidade. Eu tenho sido um instrumento para fortalecer a unidade do corpo. Eu sou um promotor da paz. Eu sou um agente pacificador. Ou eu sou um promotor de conflitos? Segunda, na maturidade. Eu tenho realmente buscado crescer, amadurecer na fé, ou me acomodei espiritualmente? O que eu tenho tá bom assim. Uma pergunta muito importante aqui: como é que eu reajo quando eu sou confrontado? Quando alguém vem e me confronta, eu permito que a correção me transforme? Ou eu emburreço, fico bicudo e fujo? Eu fico me justificando, eu continuo do mesmo jeito? E na santidade, minha vida tem evidenciado uma verdadeira transformação em Cristo. Não estou falando de perfeição, gente. Nós somos uma igreja formada de gente imperfeita, mas nós caminhamos em direção daquele que é perfeito. Nosso exemplo é Cristo. Minhas palavras, atitudes, reações, relacionamentos refletem Cristo. O meu testemunho fora da igreja confirma que professo aquilo que eu digo aqui dentro, que eu faço aqui dentro. Então que você possa refletir: qual é a minha parte na unidade, qual é a minha parte na maturidade e qual é a minha parte na santidade. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, a tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra revela quem tu és, e a tua palavra também revela quem nós somos. E é o Espírito Santo que nos conhece lá dentro. Como disse o salmista: sondas e me conheces, e vê se há em mim algum caminho mau. E quem produz o convencimento não é o pastor. Que Paulo escreve que a palavra dele não veio como palavra de persuasão, porque quem nos convence é o Espírito. E que nessas áreas que nós ouvimos hoje aqui, na unidade, na maturidade e na santidade, que o Espírito Santo venha falar com cada um aqui, no qual a gente precisa crescer, no qual a gente precisa melhorar, no qual eu preciso ainda amadurecer.
Então que o teu Espírito nos abençoe, continue a falando conosco e a promover as transformações que cada um de nós precisa em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Amém.